43 deputados e deputadas presentes. Obrigado, deputado Arantes. Portanto, há quórum para iniciarmos a discussão e votação do projeto em primeiro turno, número 810, do 23, do governador do Estado, que institui benefício assistencial aos assistidos e pensionistas do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa, nas condições que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Administração Pública com emenda número 1 que apresenta. E a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Com a aprovação do substitutivo número 2, fica prejudicada a emenda número 1 da Comissão de Trabalho. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Para encaminhar com a palavra, deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, senhores deputados, companheiros que nos visitam na galeria, a gente podia ter votado isso aqui mais cedo. E a gente tem que parabenizar essa casa por toda a discussão que teve e o que foi mostrado aqui pela oposição. E quero agradecer a todos os deputados que estão aqui agora, que deram quórum, porque todo mundo tem que entender que a gente precisava de 39 votos aqui. Todos aqueles que passaram na casa, que tentaram votar com os senhores e com as senhoras, e todos aqueles que estão aqui para votar. Essa casa vai votar favorável a esse projeto e está acertado isso desde o início. Muito obrigado e parabéns a todos. Obrigado, deputado Alencar. Portanto, nós iniciaremos. Para encaminhar com a palavra, deputada Beatriz Cerqueira. Essa presidência diz ao plenário que, após a deputada Beatriz Cerqueira, iniciaremos a votação deste projeto tão importante. Eu vou explicar por que eu me inscrevi. Paralelo a esse plenário, está acontecendo uma reunião especial que deveria estar acontecendo aqui, mas que, como nós estamos em atividades, a reunião especial está acontecendo em outro ambiente aqui da casa. Eu me inscrevi para que os colegas que estão nessa reunião especial possam se deslocar e participar dessa votação. Então, a minha inscrição, e eu vou falar aqui o tempinho, que é para os colegas e para a colega que está coordenando os trabalhos na reunião especial, tenha condições de chegar e participe dessa votação conosco, porque nós queríamos que ela acontecesse antes de toda a discussão e obstrução do projeto de lei 767. Não foi possível, mas está sendo possível votar agora. O parlamento tem essa diversidade, tem essas condições que a gente consegue chegar num termo e consegue dar devolutivas importantes à sociedade. Então, eu quero, nesse momento, explicar à sociedade o porquê desta votação do projeto de lei 810 de 2023. Dizer a quem nos acompanha que nas galerias estão vários familiares das pessoas aposentadas da ex-Minas Caixa, que desde março, não é isso? Desde março, tiveram os seus proventos simplesmente acordou num dia e não estava na conta. E o governo do Estado nada havia dito a essas famílias sobre essa situação. As pessoas ficaram extremamente assustadas, impactadas com essa nova realidade, quando, pela imprensa, o governo do Estado disse algo como: o dinheiro acabou. Não foi isso mesmo que vocês ouviram? O dinheiro acabou. Mas não funciona assim, o dinheiro não acaba quando você tem uma previdência complementar, que você tem uma gestão dessa previdência, quando você tem um direito à previdência, que você pagou a sua vida inteira, e quando desse direito o governo tem responsabilidades. E aí, após essa situação absurda, nós conseguimos realizar a primeira discussão, que foi no âmbito da Comissão de Trabalho, requerimento de minha autoria, do deputado Betão e da deputada Macaé Evaristo. O deputado Betão presidiu os trabalhos naquela audiência, onde as famílias, pela primeira vez, tiveram voz, disseram dos seus problemas, das suas dificuldades, do absurdo que era tudo o que estavam vivendo. E, naquela audiência, o governo
se comprometeu a encaminhar à Assembleia uma solução para a situação. Quando a solução chegou, foi feito o protocolo de um projeto de lei, que é o 810. Esse projeto de lei, ele nos assustou muito originalmente, porque o governo ele transformava um direito previdenciário numa assistência com vários problemas. Então, tinha teto, né? O valor, então, tinha um teto, mesmo que você estivesse recebendo mais pela sua previdência complementar, na assistência tinha um teto. As pessoas tinham que abrir mão de direitos que elas, inclusive, desconheciam, que diz respeito aos precatórios, que muito recentemente que as famílias tiveram acesso a essa informação. As pessoas também, nesse processo do limite, também não tinham sucessão, não é isso? Então, não passavam aos seus herdeiros, coisa que o direito previdenciário passaria, entre outros problemas. Nós, pelo menos nós, muitos deputadas, ficamos muito assustados com essa oportunidade que o governo do Estado utilizou para transformar um direito num benefício assistencial, que, inclusive, pode ter fim. Não é? E aí começaram os trabalhos. O projeto, primeiro, teve a constitucionalidade votada na comissão, na primeira, que foi a Comissão de Constituição e Justiça, e a partir da Comissão de Administração Pública é que nós pudemos, através dos pareceres que foram votados lá, depois na Comissão de Trabalho, depois na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, foram feitas alterações de modo a resgatar o direito dos aposentados e das aposentadas e das suas famílias. Então, todas essas características de assistência que eu acabei de mencionar, elas foram todas superadas, mantendo o direito dos aposentados e das aposentadas receber o seu benefício. E é isso que nós vamos votar aqui. Tem um compromisso dos líderes do governo aqui na Assembleia, que se ainda tiverem ajustes a serem feitos no texto que será votado, esse ajuste será feito, porque na sequência, segundo turno, é a Comissão de Administração Pública. Né, João? É na PU que vai, né? O projeto já está pautado na Comissão de Administração Pública. Estou confirmando agora com o presidente da Comissão de Administração Pública, deputado João Magalhães. Então, se tiver alguns ajustes ainda, a gente tem condições de fazê-lo, logo após essa votação, amanhã na Administração Pública, e votando o parecer amanhã, ele já fica pronto para votação em segundo turno. Então, a Assembleia faz uma reparação importante de algo que vocês nem deveriam estar passando por isso, né, das famílias estarem passando por isso, mas acho que a Assembleia vai cumprir um papel importante. Acho que a maioria dos deputados, se não todos, foram visitados e visitadas, conhecem a realidade. Então, acredito que a votação que nós teremos daqui a pouco será uma votação de muita unidade, porque nós conseguimos construir um entendimento, através aí dos nossos blocos, das nossas lideranças, de que era possível e necessário avançar num texto que preservasse os direitos das pessoas, e não numa janela de oportunidades que diminuísse e acabasse com direitos, como era o projeto no texto original que o governo do Estado enviou. Então, eu acho que eu consegui fazer uma síntese do que foi esse processo. Gente, chegou? Então, eu consegui fazer uma síntese do que é a situação que nós vamos votar daqui a pouco. E, como eu ainda tenho uns minutinhos, eu acho que essa situação precisa nos servir de alerta. Eu quero lembrar a importância do projeto de lei do professor Cleiton, que assim que a situação se configurou, o deputado professor Cleiton apresentou um projeto de lei autorizando o Estado a amparar as famílias, né, sendo aí o responsável pelo seu pagamento. Foi um projeto de lei que foi importante porque ele nos empurrou, né, as iniciativas assim vão nos empurrando para a solução adequada, porque quando o deputado professor Cleiton apresentou o projeto de lei, o que ele faz com isso? Olha, a única saída não é a assistência proposta pelo governo. Existe uma outra saída, que foi exatamente o projeto de lei apresentado pelo professor Cleiton, o que nos deu condição, inclusive, de aprofundar
aprofundar as discussões e demonstrando que era possível um outro caminho que não fosse o caminho apresentado originalmente no texto do governo, que era um caminho que trazia prejuízo às famílias. E aí o que é pior, né, gente? Porque na urgência de ver resolvida a situação, às vezes a gente acabaria aceitando algo muito menor do que é o direito. Então, que bom que a gente conseguiu construir a unidade nas comissões e que o texto que será votado agora não retira nada das famílias, faz uma reparação importante e nós vamos, acredito, ter condições de votar esse segundo turno do projeto ainda essa semana. Me parece que essa é a expectativa do segundo turno de votação essa semana, de modo que rapidamente vá para a sanção do governador e ele já pague, porque o retroativo, né, são 3 meses, março, abril e maio, já vão para 4 meses, junho, que esses valores sejam rapidamente quitados pelo governo do Estado. Seria importante, eu já deixo aqui uma observação de que as lideranças do governo possam nos dizer, quando da tramitação do segundo turno, exatamente as datas, né, já desses pagamentos, para que as famílias fiquem ainda mais acolhidas e tenham aí as condições de garantir direitos. Bom, cumprida a finalidade da minha fala, eu espero que a gente possa finalmente fazer a votação. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Cerqueira. Portanto, iniciaremos a votação pelo processo nominal. Por meio da plataforma Sileges, iniciaremos a votação do projeto de lei número 810 de 2023 do governador do Estado. Em votação, o substitutivo número 2, salvo emenda. Em votação. Está em votação neste momento, aqui no plenário da Assembleia, o projeto de lei que originalmente instituía um benefício assistencial de até R$ 4.000 mensais aos 317 remanescentes dos aposentados e pensionistas da extinta Minas Caixa. Ele previa também que o benefício teria como base o valor da aposentadoria ou pensão paga em março deste ano, limitado a R$ 4.000. Além disso, o benefício seria individual, a ser pago ao longo da vida do beneficiário sem poder ser incorporado aos proventos básicos ou à pensão por morte. Em caso de falecimento, não haveria transferência para outra pessoa. Mas, durante a tramitação em primeiro turno, aqui na Assembleia, esse projeto sofreu várias modificações, garantindo o pagamento integral pelo Tesouro do Estado dos benefícios dos aposentados e pensionistas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Da maneira como o projeto está aqui no plenário, o pagamento inclui o 13º salário, contempla ainda o reajuste anual dos vencimentos, segundo o índice de correção monetária dos benefícios do regime geral de previdência social. O novo texto também prevê, diferentemente do projeto original, a manutenção do pagamento do benefício no caso do falecimento do assistido ou do pensionista, em favor do cônjuge, da companheira ou do companheiro sobrevivente, bem como dos filhos do beneficiário que sejam inválidos ou tenham deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Projeto, então, bastante modificado durante a tramitação de primeiro turno aqui na Assembleia e em votação neste momento aqui no plenário da Assembleia, com a presença de familiares de aposentados e pensionistas da extinta Minas Caixas aqui nas galerias. Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2, salvo emenda. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1, o projeto original e a emenda número 1. E agora?